Olá, está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu trago aqui uma amiga de longa data, tá? Não vou, logicamente, falar quanto tempo que eu conheço ela, que vocês vão adivinhar a minha idade, mas é uma satisfação, uma honra trazer ela aqui, tá? Para falar de uma instituição muito importante, tá? Muito séria, que tem um trabalho de excelência no Estado de São Paulo. Vou antes apresentá-la para vocês, doutora Fernanda Costa Ueso. Uma alegria, uma felicidade estar aqui conversando sobre Defensoria Pública, sobre acesso à justiça e também uma alegria ainda maior porque, como você já disse, é um amigo de longa data, então estou muito contente. A doutora Fernanda é defensora pública do Estado de São Paulo, ela ingressou no primeiro concurso, tá, em 2006, graduada em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, né, minha faculdade também, vocês sabem que eu sou puciano. Pós-graduada em Ciências Criminais da Unisul, colaboradora do NUDEM, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defesa Pública do Estado de São Paulo. Falei certo, doutora? O NUDEM. NUDEM, tá. Bom, vamos conversar a respeito da Defensoria. Eu acho que é uma instituição aí que todo mundo ouve falar, tá? Mas poucos conhecem. Nosso público ele é um público variado, não é só de operadores de direito, de policiais, mas na sociedade civil em geral. E eu quis trazer a doutora Fernanda para vocês conhecerem um pouco mais da estrutura da Defensoria, tá? Para vocês procurarem saber o que trabalha, o que atua, qual a atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutora, conta mais um pouco da Defensoria, criação, objetivos, qual que é o público-alvo do atendimento da Defensoria. Eu acho muito legal mesmo a gente conversar sobre a instituição, sobre a Defensoria Pública, até porque ela é o órgão que a Constituição determinou como sendo responsável pelo atendimento jurídico, o atendimento integral, gratuito, judicial e extrajudicial para toda a população carente. E a Constituição determinou isso em 88. No entanto, aqui no estado de São Paulo, houve um longo caminho, a Defensoria percorreu um longo caminho até que a lei fosse finalmente promulgada. Por meados de 2002, houve um movimento de criação da Defensoria Pública, composto por mais de 400 entidades da sociedade civil, e para fazer uma sensibilização no Poder Legislativo e também para levar conhecimento da população que eles tinham direito à criação dessa instituição. Finalmente, em 2006, foi promulgada a Lei 988, que determinou a criação da Defensoria Pública, e em 2007 foi realizado o primeiro concurso de ingresso, do qual eu faço parte. Na época, a Defensoria Pública, quando não existia, a população carente era atendida por parte da Procuradoria-Geral de Estado. A PAJ, que era um pedacinho da Procuradoria, né, a antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, prestava esse serviço. 89 desses procuradores migraram para a Defensoria Pública, foram os primeiros dos optantes, depois foi feito o primeiro concurso de ingresso. Atualmente a gente tem previsto 900 cargos, das quais a gente já tem 789 providos, né? E, além disso, o público-alvo da Defensoria Pública é essa população carente. Então, como se entende população carente, né? População carente, existe uma deliberação interna que prevê alguns limites básicos de atendimento. Seria aquela família, aquela entidade familiar cuja renda total não passa de 3 salários mínimos. Claro que essa análise é feita também com algumas exceções. Por exemplo, casos de violência doméstica, famílias que possuem idosos, egressos. Então, essa deliberação prevê algumas exceções para que fossem analisadas a vulnerabilidade caso a caso. E a atuação da Defensoria, ela é pautada no quê? Na prevenção de conflitos, na busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a gente sabe que, com base no acesso à justiça, a Defensoria tem que também buscar a erradicação da pobreza. Doutora, a Defensoria está em todos os municípios de São Paulo. A gente, na polícia aí, a gente tem as delegacias, né, em todos os municípios. Eu sei que é uma instituição relativamente nova, né, se for pegar hoje 2006, que é o concurso mesmo da Defensoria, tudo bem que existia a PAJ antes, né, que eram os procuradores do Estado que faziam o atendimento, mas como ela está dividida hoje em todo o Estado aí, para a gente ter uma
um panorama geral da estrutura aí. Então, é assim, ó, a Defensoria, atualmente, a gente tem 66 sedes, né? 66 unidades, na verdade, de atendimento. Além de um posto na Alesp também, que é uma novidade. Tá, legal. É, bem interessante. Dessas unidades, a gente está presente em 43 municípios. Só que desses 43 municípios, a gente consegue atender 133 municípios. Como você disse, é uma instituição muito jovem, né? Então, a gente tem menos de 800 cargos providos. O estado de São Paulo é um estado muito grande. Sim. No entanto, a gente conseguiu fazer que com essas unidades, com essas sedes, a gente atenda mais ou menos 70% da população carente do estado de São Paulo. Nas unidades em que não existe sede da Defensoria Pública, a gente faz o atendimento via convênio suplementar com a OAB, que também é importante. A Defensoria definiu os locais de atuação com base, além da densidade populacional, os locais com maior desigualdade social. Então, que a gente viu ali a necessidade que a Defensoria tivesse para o atendimento de um maior número de pessoas, né? A Defensoria atua em diversas áreas. Então, assim, atua na área civil, nas áreas de família, sucessões, violência doméstica, infância e juventude, e também na área criminal, perante os tribunais do júri, varas singulares, nas varas de execução criminal. Um cargo novo foi colocado perante o TJM também, uma novidade interessante, além de ter um atendimento especial voltado para a população de rua, a atuação nas audiências de custódia, não só nas cidades que a gente tem sede, mas em comarcas também que a gente não tem sede. Atuação também em plantões judiciários e também atuação em plantões especiais em grandes manifestações. Uma coisa diferente. Nessas manifestações que tem aí na Paulista e tal, sempre tem uma atuação também, né? Além da... Exato. Não é só a polícia também, mas a Defensoria também tá. Eu já fiquei sabendo dessa atuação, achei interessante até de estar participando dos eventos também sociais aí, das manifestações. Exato, é muito interessante. Sempre perto de uma manifestação grande, como essas da Paulista, em Anhangabaú, a gente divulga um 0800, fica um plantão, inclusive é um plantão noturno, acompanha toda a manifestação, é bem interessante. Assim como é legal o atendimento de população de rua, que também são feitos em locais em que há concentração dessa população, que muitas vezes não tem nem não tem consciência, não tem dificuldade de chegar a um local de atendimento, uma sede de atendimento, né? Quantos atendimentos já foram feitos até hoje? Tem esse número? Dá para saber, mensurar? Em 2019, porque a gente vamos tirar pelo último ano de atendimento presencial antes da pandemia, né? Só em 2019 a Defensoria atendeu direta ou indiretamente 2.600.000 pessoas. E aí eu digo isso direta e indiretamente porque a gente atende, além de diretamente nas unidades, como eu disse que a gente tem sede, a Defensoria também faz um trabalho através dos seus núcleos especiais de atendimento. O que são esses núcleos? São alguns órgãos de execução, são órgãos temáticos, a Defensoria tem 9 núcleos especializados. Eles não só auxiliam os defensores para atuar no atendimento direto da população, como eles também fazem parte de ações coletivas, eles constroem políticas públicas, fazem uma parte da educação em direitos. Então, hoje a gente tem núcleos especializados de atuação, defesa da mulher, do idoso, da infância, núcleo de habitação e urbanismo, núcleo de tribunais superiores, núcleos da situação carcerária, núcleos de diversidade e preconceito, núcleos de direitos humanos. Então, assim, são diversas temáticas especializadas que podem atender a população direta ou indiretamente, e isso faz parte do nosso número de atendimento. Falar em atendimento, doutora, a gente viveu esse período de pandemia e eu acho que afetou também não só a polícia, ela teve que desenvolver a questão dos boletins de ocorrência eletrônica, aumentou o rol de crimes, né, para atender a população nesse período de todo mundo estava mais recluso em casa, tá, né, esses períodos que a gente ficou mais fechados, né, e eu acho que a Defensoria também deve ter feito alguma medida nessa questão também de atendimento, que não dá para parar, né, doutora? É o que eu falo, a polícia não parou, né, 24/7, por isso que até desenvolveu esses mecanismos aí do BO eletrônico, que foi muito usado, muito, né, até ampliado,
E vocês lá na Defensoria, vocês tiveram alguma atitude, mudaram a questão do atendimento? Porque é um órgão totalmente ligado ao público, né? Não tem jeito. Realmente foi um desafio enorme, né? Porque o distanciamento social, ele veio e pegou a todos de surpresa, justamente no momento em que as pessoas necessitavam de acesso à justiça. Então, como fazer isso? Como possibilitar que a população chegasse na Defensoria, sendo que as nossas portas estavam obrigatoriamente fechadas? Tenho certeza que a polícia passou por dificuldades muito semelhantes, e aí foi pensado num projeto que, assim, já existia, mas teve que ser tocado às pressas, né, na Defensoria Online. Então, como pensaram nesse atendimento? Foi criado um assistente virtual de atendimento, que é a DEF, né, e a população pôde acessar, através do site da Defensoria, esse assistente virtual. Ela vai preenchendo ali algumas questões, faz um cadastro, vai preenchendo algumas respostas, e aí é possível identificar qual a demanda dessa pessoa e já marcar um atendimento naquela unidade. A princípio, esse atendimento, esse retorno, era só remoto. A Defensoria foi acompanhando o plano de abertura. Então, hoje a gente tem atendimento remoto e atendimento presencial. Então, através de um celular ou de um smartphone, a pessoa pode fazer esse primeiro agendamento e depois optar por como ela prefere continuar o seu atendimento, de forma remota ou de forma presencial. Isso trouxe algumas vantagens, né? A gente viu que é mais ágil, a gente viu que é possível informatizar muitas informações e também é possível que as pessoas cheguem na Defensoria sem a necessidade de deslocamento, porque a gente tem uma cidade enorme, um estado gigante, com muitas cidades super populosas, e essas pessoas tinham dificuldade, às vezes até mesmo pela pobreza, pela dificuldade financeira de chegar até a sede. Hoje em dia a gente sabe que existe a exclusão digital, principalmente a população muito carente que a gente atende, mas assim, tem atingido um público muito grande. Hoje em dia, a maior parte dos nossos atendimentos, esse primeiro atendimento é feito de forma remota. E além disso, com o tempo a gente foi aprimorando, porque a gente sabe, por exemplo, dificuldades de pessoas de acessibilidade. Hoje já tem atendimento, por exemplo, por Libras, através desse projeto de Defensoria Online. Foi bem legal, foi bem bacana. A gente fala que às vezes uma situação de caos aí, uma situação de crise, às vezes acaba gerando soluções aí que acabam sendo utilizadas para o resto ao longo dos anos aí. Com certeza o atendimento de vocês online e o BO eletrônico também, com a expansão, veio para ficar uma coisa que não tem como mudar, né? Não, é um caminho, assim, é um acompanhando tecnologia, sim, né? Total. A gente hoje em dia sabe, e antes que a gente pensava que talvez a população não fosse ter acesso, não fosse ter recursos, não fosse compreender, a gente viu que não, elas estão acompanhando e cada vez mais os meios eletrônicos servem assim como auxiliares, né? Como ajuda e vão ficar, com certeza. Não, sem exclusão, a gente sabe, do trabalho presencial. Tanto a polícia quanto a Defensoria tem que estar de portas abertas para receber a população, mas os trabalhos de ferramenta online vão ser sempre fundamentais, acho que só vão acrescentar. Eu também acho que não caminho sem volta. Eu até estava falando num programa passado aí com um especialista em informática que ele fala que hoje o mundo não tem como você viver sem as tecnologias e inovações, e as instituições têm que estar acompanhando sempre, né? Porque senão fica uma instituição anacrônica, né? Uma instituição que não acompanha a evolução social. Doutora, vamos falar de uma pauta que eu já trouxe em outros programas aqui, que é a questão da violência doméstica, tá? Sei que é um assunto que é enfrentado também pela Defensoria, né? A gente tem nossas DDMs, até hoje também tem a possibilidade de DDM online, né? É uma pauta que ela é muito sensível, né, para todos os órgãos da justiça. Eu tenho certeza que a Defensoria também tem uma atuação forte com relação a isso. Explica mais ou menos o funcionamento aí das questões para as vítimas de violência doméstica. Muitos aí eu sei que assistem a gente em casa, eu já falei, denunciem, não aceitem nenhum tipo de violência, tá? Seja física, psicológica, patrimonial, qualquer tipo de violência denuncie, não só para a polícia. A doutora Fernanda vai explicar também o atendimento de violência na Defensoria, e é muito importante.
Bom, fico feliz de tratar desse assunto. Eu atuo na área criminal, né, mas também faço parte do Núcleo de Defesa e Promoção do Direito das Mulheres, que é o NUDEM. A Defensoria tem uma atuação forte em violência doméstica, não só através dos juizados de violência doméstica, mas também em todas as unidades da Defensoria Pública é feito o atendimento dessa mulher, as medidas protetivas são requeridas. Além disso, a gente também, a atuação do núcleo, que envolve atuações individuais, mas também diversas ações que tratam de políticas públicas voltadas para as mulheres, né? O atendimento da vítima de violência doméstica na Defensoria Pública é tido como prioritário, urgente. Então, essa mulher já tem um atendimento diferenciado e humanizado. Então, acho que assim como na polícia, existem protocolos de atendimento para que essa mulher não sofra novas violências quando ela vai procurar a justiça, né, o acesso à justiça. Aí, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é o 5º maior país com número de homicídios em âmbito de violência doméstica, e a pandemia só agravou esse cenário, né? A gente sabe que as mulheres periféricas, as mulheres, principalmente as mulheres negras, sofreram ainda mais os efeitos do distanciamento social e também da pobreza que isso trouxe para toda a população, né? Tendo em vista esse cenário, a gente viu que o número de medidas protetivas subiu muito durante a pandemia, né? As mulheres, foi assim, revelador ver como essas mulheres buscaram, acho que também em função de todo esse cenário de necessidade de fechamento, reclusão em casa, muitas vezes junto com o seu agressor, então o número de violência doméstica aumentou muito. Eu estou aqui para elogiar uma iniciativa que foi feita entre vários sistemas, operadores de justiça, várias instituições, a Defensoria, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Secretaria de Segurança, fizeram reuniões constantes para avisar o atendimento, como melhorar o atendimento da vítima de violência doméstica, e a coordenação das DDMs buscou atender algumas sugestões da Defensoria Pública para implementar e melhorar o atendimento das vítimas, e justamente nessa questão do boletim online de vítimas de violência doméstica, a gente conseguiu que já no boletim fosse indicado o órgão, o responsável que a mulher pode procurar, o NUDEM, o 0800 da Defensoria Pública. Então, essas ações conjuntas mostraram como é importante, né, uma atuação coordenada entre as instituições. Além disso, nesse período, a gente viu, assim, enfrentamos novos desafios para as mulheres, né? Então, a gente teve que entrar com algumas ações para garantir direito de acompanhante para a mulher que iria fazer o parto durante o período de pandemia, né? O acesso aos hospitais, acompanhantes estavam restritos, mas a gente viu a importância da presença do acompanhante naquele momento para a mulher. A inclusão das gestantes e das lactantes como grupo prioritário de vacinação. Além disso, aqui na capital foi feito ofício, junto com o Núcleo de Habitação e Urbanismo, para que as mulheres vítimas de violência fossem incluídas no aluguel social, no auxílio aluguel. E teve uma decisão super interessante também para que a mulher vítima de violência conseguisse ser afastada do INSS, afastamento pelo INSS, com pagamento pelo INSS. Foi uma decisão importante, inusitada, que eu acho que, assim, trouxe mais uma garantia para essas mulheres vítimas de violência, né? Eu falo isso em vários programas aí, eu ressalto, e quando tem a pauta da violência doméstica, eu sempre falo para as mulheres que nos assistem aí, procurem as delegacias. Hoje você não precisa nem se deslocar, você pode fazer o boletim de ocorrência online, tem uma aba específica, tá? Já pode até juntar documentos, fotos nesse boletim. Procurem também a Defensoria, tá? A Defensoria é um órgão que atende não só a população carente, mas atende todos os núcleos que a doutora Fernanda falou, né? E tem uma atuação específica também para vítima de violência doméstica. Eu falo que hoje existem muitos instrumentos jurídicos, as instituições estão bem aparelhadas para atender a vítima, né, de violência doméstica, então procurem, tá? Não sofram violência, qualquer tipo de violência doméstica, porque hoje as instituições estão preparadas para atender com profissionais de excelência, tá? Tanto na polícia como na Defensoria Pública tem excelentes profissionais. Conheço não só a doutora Fernanda, que eu sei que é super competente e excelente, mas também outros defensores também que são muito bons aí, que eu tive contato durante a
a minha vida aí de estudo aí para concurso. Doutora, foi excelente o papo, queria que você deixasse aí suas considerações finais, como a gente está nos meios eletrônicos aí nas redes, no Instagram, no Spotify, tem o Instagram da Defensoria, o site, assim, as páginas que as pessoas podem estar procurando, né, a Defensoria, se inteirando mais sobre a instituição, que é muito importante. Bom, primeiro eu queria agradecer, falar que é realmente um prazer estar aqui conversando sobre defensoria, sobre acesso à justiça, falar que é muito importante a gente enxergar que a Polícia Civil, assim como a Defensoria, é a primeira porta de acesso à justiça da população. Então, é lá que eles vão procurar quando qualquer tipo de direito é violado, né? Então, ele bate na delegacia, ele bate na porta da defensoria, e aí é importante essa coordenação de atendimento entre as instituições para a gente prevenir que novas violências aconteçam, né? Como foi dito, vários trabalhos já foram feitos e demonstram que quanto mais as instituições estiverem preparadas para fazer esse atendimento, a gente sabe que uma ação de guarda bem feita, uma delimitação de visita, vai evitar que a pessoa vá para a delegacia fazer o registro da ocorrência. Com certeza. Né? Essa prevenção de violências, de novas violências, são muito importantes. Eu deixo aqui para que vocês conheçam mais o trabalho da Defensoria Pública através do site www.defensoria.sp.def.br. Também temos o nosso Instagram, Defensoria_SP. Ali estão várias ações, informações para a população que eles podem procurar. Também deixo aqui o convite para que todo o público, não só os operadores de direito, as pessoas que querem participar das políticas públicas, participem do ciclo de conferências da Defensoria. É um instrumento de participação popular que todos estão convidados. Fico muito feliz. Obrigada. Bom, foi excelente o papo. Eu sempre falo que a gente tem que trazer aqui profissionais de excelência, né? A gente, até o nome fala para palavra de especialistas, então não teve pessoa melhor para trazer para falar da Defensoria. Eu conheço a doutora Fernanda de longa data, eu sei que ela é uma entusiasta da carreira, tá? Ela realmente entrou no primeiro concurso e segue até hoje, já passou por vários departamentos, né, vários núcleos dentro da Defensoria. Ela é uma entusiasta da carreira, gosta muito do que faz. E tem outros defensores que eu conheço muito competentes, tá, que estão à disposição da população para servir, para atender bem. Procure a Defensoria Pública, procure as delegacias, a Polícia Civil. Tá? Nós estamos aqui para cumprir nossa missão de atender o público da melhor maneira possível, tá, de esclarecer. A gente sabe que muitas vezes nós somos o Estado, né, a figura do Estado ainda mais em regiões periféricas, né, você vai ter a Defensoria, vai ter lá a delegacia da área. Nós estamos prontos para atender vocês, tá, sempre. Obrigado, viu, Fernanda? Foi maravilhosa a conversa aí, foi excelente, acho que esclareceu bem sobre a Defensoria. Vamos trazer nos próximos programas aí para falar de outros assuntos. Acho que a Defensoria ela tem uma gama de atuação muito importante para a população. Bom, eu fico por aqui, tá? Acompanhe a gente aí nas redes, tá? A gente tem nosso Instagram, nosso Facebook, o Palavra de Especialista e os outros podcasts da associação são transmitidos no Spotify, no YouTube. Deixe seu like aí, comente, tá? Participe, a gente gosta de ler os comentários, é importante para a gente trazer outras pautas para vocês. E aguardem os próximos programas, não sei se eu vou estar nos próximos, mas vocês sabem que podem contar com a gente aqui na associação e acompanhem nossos outros podcasts aí. Muito obrigado.